Hoje eu vou contar pra vocês, eu quis dividir isso com vocês porque eu acho que foi um fator importante. Como é que eu saí dos meus desmaios a quase uma crise de loucura em uma semana. Eu tô falando de uma semana. Na quinta-feira passada, eu já não tinha dormido muito bem e acordei às 4 da manhã, mais ou menos. Eu já falei que eu moro num shopping, então eu tenho um Carrefour aberto 24 horas aqui. E eu desci, normalmente, meu cigarro tinha acabado e eu desci pra comprar. Era umas 4h30. Chinelo, coloquei uma roupa e tal. Fui, voltei normalmente, não tava sentindo nada. Mas assim, nada. Cheguei, fumei um cigarro, fui ao banheiro. Lá no banheiro, eu comecei a sentir uns espasmos. Sabe aqueles brilhozinhos que fica aqui ao redor do perto assim do olho? Eu costumo sentir isso, sentia, né? Quando eu ficava sem tomar meu remédio. Não sei se você já sentiu isso. Se você já sentiu, inclusive me fala aqui. Porque eu não sei se isso é só comigo ou se isso acontece com todo mundo. Então, hoje eu não fico mais, mas às vezes eu ficava sem tomar meu remédio, então eu começava a ver uns brilhozinhos aqui, tinha uns espasmos assim. E foi isso que eu tive no banheiro, no sanitário. Gente, mas de repente começou a formigar tudo, veio preto e pá, e eu caí. E meu banheiro pequeno, então eu caí, bati minha cabeça, eu caí assim, ó. Então eu bati minha cabeça no chão, desse lado aqui, e apaguei. Não sei quanto tempo, não sei se foi 10 segundos, 1 segundo, 10 minutos, não tenho ideia. Acordei com muita dor na cabeça. Até hoje eu ainda tô com um pouco de dor na cabeça desse lado. E totalmente zonza. Sim. Onde eu tô, que planeta que eu estou. Beleza. Fiquei desesperada, porque eu acho que é automático. A gente já liga a bipolaridade. Falei, pronto, tô tendo agora crise convulsiva, bipolar, afastada, burnout e agora crise convulsiva. Aí eu já entrei em desespero. Eu achei que eu tinha tido uma convulsão. Fui pro quarto, como eu falei, eu tenho dificuldade de chorar, eu não conseguia chorar, mas o peito apertado, aquela agonia, aquela sensação de, meu Deus, mais isso agora. Eu passei o dia inteiro mal, eu passei o dia inteiro tonta, eu passei o dia inteiro parecendo que eu não tava aqui, que tava só metade de mim, tipo assim, voando. Mas eu tenho muita resistência a médico, mesmo depois desse desmaio. E aí aquela coisa, põe no chat, põe isso, põe aquilo. Põe meninas. E eu peguei e não fui ao médico. Na sexta, eu tive outro desmaio, só que esse mais leve. E esse, eu senti antes um negócio igual que eu senti lá no banheiro. Era tipo os espasmos vindo, esses brilhinhos, como se estivesse dando um tilt, como se dando um tilt no cérebro. Então, o que eu fiz? Eu corri pra cama. Porque se eu desmaiasse, eu não ia bater minha cabeça. Porque lá em 2017, eu tinha muita crise de desmaio, só que era de ansiedade. Então, eu já liguei que esse era de ansiedade, que eu era bipolar e que eu agora era convulsivo. Na sexta, como eu tive esse segundo desmaio, aí eu falei, agora eu vou ter que ir no médico. Que a gente sabe que desmaio é mais problemático, né? Aí eu tenho um plano de saúde, fui no médico, acho que Santa Marta, aqui perto de casa. Cheguei lá, fiz tomografia, conversei com o médico, ele me botou lá no clínico geral mesmo, e pediu o exame de sangue, e quando ele viu, ele falou assim, eu não sei como você tá aqui. Ele falou quase a mesma coisa que o endócrino falou, ele falou assim, você tá muito anêmica. E aí ele falou que quando, no meu caso, pra você ter uma ideia, o mínimo parece que tá lá no exame, parece que é 0,5, o meu tá 0,07. É tipo assim, como você tá viva? É tipo isso. E aí ele falou que eu precisava urgente procurar um hematologista, porque ele disse que dependendo, eu precisava fazer uma transfusão de sangue. Nossa, aí eu já enlouqueci, porque é aquela sensação, né, de... Por que aparece tanta coisa? Já é tão pesada essa carga. Mais uma coisa. Mas enfim, eu fiquei desesperada, não deu nada na cabeça, uma pancada. Eu fiquei aliviada porque ele falou que não era convulsão. Ele falou assim, claro, tem que analisar melhor, você tem que procurar um neuro, fazer exames melhores da cabeça pra ver, mas em princípio ele falou assim, anemia. Ele falou assim, quando a gente tá muito anêmica, e eu não sabia, e depois, óbvio, eu fui conversar horrores com o ChatGPT, e realmente, quando você tá muito anêmica, você pode ter desmaios. Então eu passei esses outros dias andando igual tartaruga, porque com medo de desmaiar e cair. E assim, aqui na minha casa, porque continuo com aquele problema com dificuldade de sair de casa. E aí, eu consegui, com muita sorte, Deus, né? Não sei se sorte foi Deus, porque neuro no plano de saúde coloca meses aí. Eu consegui um na terça-feira e fui. E aí ele ficou horrorizado também com o meu exame de sangue, falou pra procurar um hematologista urgente e me passou 597 milhões de exames. E aí eu já marquei, estão todos pro final do mês. E tô tentando marcar um hematologista. Só que eu não sei como é o plano de vocês. Até me conta se alguém morar aqui em Brasília e souber de algum. Porque eu tô ligando nas poucas clínicas que tem e eles dizem, não, o hematologista é só particular. A hematologista é só particular. Falei, fudeu. Porque a última vez que eu paguei a consulta particular, que foi o endócrino, o fela da puta lá da minha empresa só ressarciu R$200. Eu gastei 4 mil. Que foi já repondo vitaminas que pelo jeito não adiantaram de bosta nenhuma. Tipo assim, eu acho que eu tenho uma decadência tão grande de vitaminas, e vocês sabem que o bipolar, ele tem tendência pra isso, né? Então também é importante ver, porque essa falta de vitaminas, ela
Às vezes você acha que tá depressiva e você não tá. Você tá só lerda, vamos dizer assim, porque na verdade você tá com falta de vitamina. Foi uma coisa também que eu descobri na marra. Fui fazer um exame pra um trem, descobri outro trem. Acho que é por negócio de médico. Você sempre vai depois de 40. Você vai pro médico e volta com 10 coisas, você foi pra ver uma e volta com 10. Mas enfim. Ai, eu não sei nem onde eu parei essas coisas. Então, aí marquei esses exames, mas fiquei com isso. Gente, eu preciso de dermatologista, onde que eu vou? Só que o que aconteceu? Eu tenho minha perícia do INSS marcada para 31/7. E isso tá me consumindo, como sempre, qualquer coisa daquele lugar nojento me consome. E me consome pro mal. Então, como eu tenho que juntar documentos, como eu tenho que rever coisas que eu passei, conversas, e-mails que eu troquei com aquele bando de gente horrorosa, e-mails que eu fiz, que até isso eu fiz nas minhas loucuras, que eu ainda não sabia o que era, eu achava que era só doidice mesmo, e-mails que eu escrevia assim, ainda bem que eu deixava tudo registrado no meio da empresa, eu escrevia assim, a última vez que eu saí de lá, que eu não voltei mais, que foi ano passado, em maio, junho, não sei, eu fiz um e-mail gigante, porque eles estavam me sabotando, o pessoal da minha sala. Sabe por quê? A gente estava super bem. Só que como aquele ambiente já não me fazia bem, eu comecei a ter muitas crises. E eu comecei a ficar muito em casa. Tipo, trabalhar de casa, trabalhar menos. Porque quando eu chegava lá perto do trabalho, tinha um retorno antes de entrar. Eu tinha crises de choro, de nervosismo, de taquicardia, eu subia assim. Então eu chegava lá muitas vezes, começava a chorar, não conseguia ficar sem chorar, e voltava para casa na mesma hora. E as pessoas que trabalhavam comigo, o que elas fizeram? Começaram a falar mal de mim. Começaram a me chamar de folgada. Não na minha cara, óbvio, né? Porque eu sempre fui valente. Ainda mais surtada. Elas me olhavam com um olhar de folgada. De você é uma folgada, a gente tá trabalhando muito mais que você. E você tá em casa de boa. Era isso que elas pensavam. Que eu acho que é o que todo mundo pensa do bipolar, né? E a sorte delas é que eu não sabia o que eu tinha. Porque se eu soubesse, ninguém ia falar um negócio desse pra mim. Eu era presa já. Eu já falei várias vezes que eu não sei como eu não tô presa ainda. Porque eu não aceito ninguém vir desrespeitar as minhas dores, a minha doença. Ainda mais sem viver o que eu vivo. Então a sorte delas é que eu não sabia o que eu tinha. Mas mesmo assim eu levei. E aí nesse último dia que eu fui lá, eu fiz um e-mail gigante. Meu chefe estava de férias, mas eu fiz um e-mail pra ela, copiei ela no WhatsApp. No final eu coloquei: quando você voltar a gente conversa. Escrevi: tô sendo maltratada, tô sendo olhada de canto de olho. Tinha acontecido uma situação na vaga da garagem, que quando todo mundo tinha dividido sem me avisar. Eles dividiram entre eles pra usar a vaga da garagem enquanto ela tava de férias e não me colocaram no rodízio. E aí aí um dia, eu emputecida, um dia eu cheguei e pus lá, tava vazio. E a menina que ia usar ia chegar mais tarde, eu não sabia, porque eles não me tiraram do grupo de WhatsApp. Eles fizeram um outro grupo de WhatsApp e não me colocaram. E o que a gente tinha, eles raramente jogavam uma coisa lá. Então imagina, esse é só o final da história de 14 anos nessa empresa. Então por isso que falar dela, ter que mexer com documento, com perícia, pra mim é surreal. E então, essa noite foi uma das que eu não dormi, de ontem pra hoje. E tive muitos pesadelos, porque quando eu começo a pensar muito nela, eu começo a ter pesadelos com a diretora de lá, com a minha chefe, com as pessoas que me fizeram mal. E eu acordo suada, querendo matar eles, porque na verdade eu não quero me matar quando eu penso neles. E eu sei que esse rancor, essa coisa que eu sinto, eu sei que é muito mal pra mim. Uma moça falou pra mim assim nos comentários: por que você não faz então essa negociação? Eu penso nisso todos os dias. Eu tenho a impressão que eu só vou ser livre pra conseguir melhorar, viver outras coisas, quando eu tirar isso daí, quando eu fizer um acordo, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu lembro de tudo que eu passei. E eu lembro que a maioria das coisas que eu passei não foram em vão, foram injustas, foram massacradoras. Eu acho muito injusto eu ter que abrir mão do que eu posso ter direito, porque eu na minha cabeça, e pode ser porque a raiva é muito grande dentro de mim, eu acho injusto eles não pagarem nada. Eu não tô falando só de dinheiro, não. Porque no dia que eu não tiver mais vínculo com essa empresa, porque ela é muito conhecida, eu vou no jornal, eu fico na porta da Globo, do SBT, da Record, da Band, da puta que pariu. Eu só saio de lá quando eu dar um depoimento muito fodido sobre eles. E nas minhas crises de loucura, já mandei esse tipo de mensagem pro diretor do zap dela. Mas enfim, voltando, porque se deixar eu fico aqui até amanhã falando. Então, como a minha perícia tá perto, provavelmente agora eu não durmo mais direito, quer dizer, não deve, mas eu vou tentar resolver isso, se eu conseguir. Enfim, como eu acordei hoje muito surtada, mas muito surtada, porque pra mim, as pessoas falam, né, num geral, oi gente, muita gente aqui, obrigada. Vocês já viveram alguma coisa do que eu tô falando? Me avisa, me fala aqui pra eu não me sentir só, que às vezes eu me sinto uma doida perdida no mundo sozinha. E então, hoje eu acordei, mas eu acordei diferente hoje. Eu não acordei só por isso. Eu não acordei só... Ai, como eu odeio esse lugar. Não. Hoje eu acordei aquele capetinho aqui, que é muito comum quando eu tô com muita preocupação e quando eu não durmo direito. Sono, pra mim, o povo fala, sono pro bipolar é fundamental. Já entendi que é. Mas pra mim, e é isso que, essas coisas que eu ando lendo, como eu tô engolindo conhecimento sobre a doença, eu tô aprendendo muito, desculpa, a me conhecer. E isso tá sendo muito bom pra mim.
O aplicativo que eu todo dia eu vou lá e baixo do meu humor, meu jeito também tem me ajudado muito, porque eu não tenho memória. E aí, então ele me disse como eu tava antes de ontem, como eu tava semana passada, pra um acompanhamento. Hoje eu acordei com aquele capetinha roxinho da mensagem aqui, só que desse lado não tinha um anjinho. E eu só pensava em extravasar. Eu não sei vocês, mas aí no meu caso, como que eu extravaso? Saio, encho a cara, fumo igual uma louca e brigo com alguém. E não é que eu saio pra brigar com alguém, mas é porque a chave quando vira aqui do capetinha, eu coloco, parece a impressão que eu tenho, e eu falo isso muito lá no CAPS, é que eu visto uma capa de super justiceira, de super heroína. E eu saio pra aquela porta, olha, não tem tamanho, não tem se é homem, se é mulher, se é polícia. A última vez que eu saí, eu quase fui presa, porque eu bati em 2 homens, eu lembro. Tudo bem que eles vieram me perturbar, e eu avisei, não me perturba. Só voltei a falar, eu sou bipolar e tô na fase doida. A polícia chegou, quase me prendeu. Mas enfim, não prendeu. E aí no outro dia, 3 dias, sem tomar banho, sem escovar o dente, na cama. Então hoje eu tava assim, com quem que eu vou brigar hoje? Tipo isso. E detalhe, essas brigas que eu tenho na rua, quando eu saio por aí perturbada, as brigas não são comigo não. Eu saio em defesa das pessoas que eu vejo, que não tem nada a ver comigo, que eu nunca vi na vida, que eu não sei nem se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Se eu vejo uma injustiça, se eu vejo alguém jogando lixo do lado da lixeira no chão, eu já vou lá e quero catar a pessoa por aqui ou por aqui e faço ela colocar. Então, assim, é desse nível. Então, hoje, eu senti que ia ser desse jeito. Só que eu senti que ia ser muito pesado. Então, o que eu fiz? E assim, gente, não é fácil não, tá? Na verdade, eu só consegui porque eu tenho me conhecido muito com esse conhecimento que eu tenho tido, sabe? Mas eu consegui vestir uma roupa e eu fui pro CAPS. Eu vou, não só quando eu tenho consulta, eu vou quando eu tô em crise, porque eles já têm o meu histórico. Na verdade, qualquer pessoa que chega lá em crise, eles atendem. O que é atender? Colher. Fazer a pessoa baixar, se tiver, porque não é todo dia que tem clínica médica, não é todo dia que tem psiquiatra, psicólogo, então tem que ver se o dia que você vai ter isso e tal. Eu fui, eu sabia que lá sempre tem alguém pra te abraçar, pra te acolher, pra te acalmar. E eu, como é muito perto aqui de casa, eu vou andando, porque eu já chego um pouco melhor, porque a caminhada, ela me, sabe? E o capetinho aqui. Quando eu cheguei lá é o único lugar que eu consigo chorar. Não sei porque, talvez lá eu sinta... Eu não sei explicar. Eu cheguei lá, eu já tinha mandado uma mensagem pra uma pessoa que ficou meio que minha amiga, e ela já tinha deixado lá, que estava disponível pra me receber. Quando eu cheguei, eu abracei ela, chorar. Daí lá eu acho que eu choro, porque eu não consigo chorar aqui, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com as minhas tristezas. E lá eu desabo. Falo, e ela anota pra colocar no meu prontuário, eu preciso depois de um relatório pra perícia. E aí ela já me colocou num grupo, porque o último grupo que eu tava fazendo terapia em grupo, eu saí. Um dia eu tava doida, saí, rasguei o cartão, nunca mais voltei. E olha que eu amava. Mas aí um dia eu tava doida e não voltei. E aí me colocou num grupo, que a partir de quinta que vem, que é debaixo do tapete, se eu não me engano, que ela falou que as pessoas, a gente não é uma igual a terapia em grupo, a gente conversa muito por escrita. E depois joga debaixo do tapete, como se fosse colocar pra fora, mas sem ter que falar, sem ter que ouvir alguém te dando conselhos, ou você dando conselhos igual na terapia em grupo, pelo menos no CAPS era assim. E conseguiu me agendar uma psicóloga pro dia 21, porque eu tava em crise, eu cheguei lá já descontrolada. É como se daqui pra ali, é muito rápido a mudança de humor, de jeito, de tudo. E quando eu chego lá, como eu desabo, e as pessoas já me conhecem, e perguntam, o que você tem? Aí eu não aguento, eu já começo a chorar desesperada. Então eles já vêm correndo pra me acolher, como eles fazem com todo mundo, não é só comigo, tá? Não, quer dizer, quando eles conhecem, quando eles sabem já o histórico da pessoa. Eu descobri hoje que a minha irmã foi lá no CAPS. Minha irmã foi lá, porque disse que estava muito preocupada comigo, porque esse negócio de eu não conseguir sair de casa. Ela estava muito preocupada. Ela falou, mas é normal a pessoa não sair de casa, ainda mais a Juliana, porque ela mais gostava era da rua. E perguntou se podiam ir lá em casa, eles falaram que não podia, mas que iam me ligar e tal. Me ligaram até no Jonathan, não tive que atender. Mas enfim, saí de lá acolhida. Eu preciso mudar meus remédios. Só que hoje não tinha clínica médica lá. Então, mas saí calma, saí tranquila. E saí direto pro Hospital Regional de Taguatinga. Que, pelo que você vê na televisão, eu nunca tinha ido lá. É um caos, né, a saúde pública. Porque lá tem hematologista. Cheguei lá, fui atendida na mesma hora, que eu até me surpreendi. Atendida assim, fiz a ficha, aí você vai pra triagem. Porque quando você pensa em hospital público, ainda mais na segunda maior cidade satélite aqui de Brasília, eu pensei que eu ia chegar lá e ia ter 500 pessoas na minha frente pra eu pegar a ficha. Mas não, muito organizado e tal, mas depois eu entendi por quê. Quando eu cheguei lá na triagem, olha, você vai pra casa procurar a UPA e espera. Eu falei, uai, mas eu tô desmaiando, eu tô sem sangue, talvez eu tenha que fazer uma transfusão de sangue, como é que é isso? Ela falou assim, a menina falou desse jeito pra mim, ela falou assim, deixa eu te falar, senhora, aqui é só se estiver morrendo, tá? Se não estiver morrendo, tem que esperar morrer. E aí eu vi uma pessoa que chegou lá com o dedo, com a pra fora assim,
a triagem voltou. Então essa é a saúde pública. Então eu voltei para estaca zero e vou continuar tentando ver se eu acho algum plano de saúde ou particular que seja relativamente barato. Porque eu preciso tratar. Enquanto isso, eu tenho que ficar me policiando para andar, para fazer os exercícios que eu estava fazendo. Porque qualquer esforço, eu posso desmaiar de novo. Fora que sem fazer esforço nenhum, eu posso desmaiar por conta da anemia. E o problema dos desmaios, fora que eu tenho que resolver esse problema da anemia, ainda tem que você pode bater, você pode estar em pé, você pode aí gerar outras coisas fora os desmaios, né? Eu tô aqui com o roteirinho, porque senão eu falo, já falei, senão fica aqui até amanhã. Tal. Então é isso. E aí quando eu voltei pra cá, eu não tava 100% boa não, eu ainda tava querendo dar o tio, sair pra beber e botar pra quebrar hoje em alguém. Só que aí, eu pensei, e todas as vezes que eu virei a chavinha da loucura, não teve uma vez que eu não passei uma semana muito mal. A culpa era muito grande, o arrependimento também. Algumas coisas eu não me arrependia, como até hoje não me arrependo, mas a maioria sim. Era uma semana perdida, era uma semana tentando achar um motivo para não me matar, era uma semana praticamente sem tomar banho, sem escovar os dentes. E aí aquilo hoje pesou. Eu falei, não, eu não quero passar por aquilo, eu vou ficar aqui. Eu quase me tranquei, mas aí sabe o que eu fiz? Eu fui ver um negócio na televisão, depois desliguei, porque eu não aguento ficar muito tempo com a televisão ligada, que me dá agonia, tanta luz como barulho. E aí, dormi. Quando eu acordei, eu tava melhor. E aí, fui me preparar para vir conversar isso com vocês, porque eu acho importante, principalmente, a parte do eu me controlei. Eu acho que foi a primeira vez, desde o diagnóstico, que eu consegui me controlar. E isso só aconteceu porque hoje eu tenho conhecimento da doença, porque eu consigo entender melhor o que ela faz comigo, eu consigo entender melhor o que acontece comigo. E eu tô me sentindo muito bem agora, porque eu poderia estar em qualquer lugar do mundo nesse momento, se eu tivesse saído de manhã. Então, não pensa que eu tô me sentindo uma vitoriosa, não. Na verdade, eu tô me sentindo bem mal, porque é uma vontade tão grande de sair e aprontar. E é a primeira vez que eu não obedeci. Então eu tô me sentindo um pouco também frustrada, um pouco assim também, ai que bosta que eu não fui. Mas tô mais feliz do que sentindo isso, sabe? É que nem eu falei, eu poderia estar presa agora, eu poderia ter matado alguém, eu poderia ter me machucado, porque era desse nível. Ai, gente, é muito difícil, né? Mas é isso, então eu quis falar isso pra vocês, porque talvez muita gente vive ou viveu alguma coisa muito parecida. E eu acho que mais do que eu vir aqui contar que eu fui e quebrei alguma loja, quebrei a cara de alguém, eu achei mais importante ainda, eu vim pra dizer que hoje eu não deixei o meu diabinho vencer. E eu acho que isso é um começo pra, de repente, uma evolução desse transtorno em mim. Talvez eu esteja conseguindo virar um pouco a chave. Eu acho, né? Que nem eu falei, não acho que agora eu vou, nossa, só pra... Não. Mas eu vou tentar continuar nesse caminho. E agora é continuar tentando planejar minha vida, porque eu descobri, definitivamente, eu achei, na minha cabeça, para mim, tá? Definitivamente eu achei que me move. E talvez muitas pessoas se encontrem nisso que eu vou falar agora. Olha o que eu tava pensando esses dias. Eu vi uma mensagem, esse negócio de carrossel, de posta, igual eu postei. Mas era só, não era ninguém, era uma frase dizendo alguma coisa assim, que a dificuldade que o bipolar tem de achar um novo caminho, né? E eu fiquei pensando sobre isso, fiz umas pesquisas no chat. Oi, gente, tudo bom? E aí, o que eu percebi? Que o problema do bipolar, de achar um novo rumo para a vida dele, acho que um dos maiores motivos é porque ele tá ali, naquele momento, sem rumo nenhum, ele tá parado. O que o ser humano aprende quando ele nasce? Que ele vai estudar, vai trabalhar, vai ter uma profissão, vai ter uma família e tal. Você viveu isso a maioria do tempo, você viveu isso a maior parte do tempo da sua vida. E de repente esse transtorno cortou pela metade, um pedaço do seu trabalho, um pedaço da sua rotina, um pedaço do caos que de repente você estava vivendo. Eu estava vivendo um caos, mas de repente, eu digo um caos inclusive no local. Às vezes você está vivendo um caos interno, mas você tinha uma rotina antes de cair, antes de ficar totalmente isolado e sozinho. Então você deixou de ter o quê? Uma rotina e um propósito. O ser humano não consegue viver sem propósito. E talvez hoje você não consiga achar uma outra coisa para você fazer, um outro trabalho para você iniciar. Mas você vai precisar de um propósito, porque é isso que vai fazer te levantar todo dia, é isso que vai fazer você tentar ter uma rotina para você viver melhor, é isso que vai fazer você ter consciência de que você precisa dormir nos horários certos e dormir bem.
Então, se você hoje ainda não consegue ver nenhum propósito novo na sua vida, se você não consegue hoje pensar em mais nada para você fazer, se o seu problema for voltar pro seu trabalho como eu e ficar com a sensação de que eu vou fazer agora porque eu não tinha planejado acontecer isso comigo, e você pensa assim, tenta pelo menos planejar o seu levante. Tenta pelo menos planejar a sua vontade de lidar com esse transtorno. Porque só quando você aprender a lidar um pouquinho com ele, é que você vai conseguir pesquisar outras coisas, pesquisar outros lugares para trabalhar, pesquisar uma mudança de estado, pesquisar uma mudança de casa, pesquisar coisas novas para você. E você só consegue fazer isso com a cabeça boa. E a nossa cabeça do bipolar, ela só tem um jeito de ficar boa. Remédio, acompanhamento. Para isso daqui, ó, rotina, principalmente a de sono. Para isso daqui, ó, um pouquinho melhor. Pra quando isso daqui estiver um pouquinho melhor, aí você conseguir com calma pensar e reorganizar a sua vida. Então, se você hoje não consegue ter nenhum propósito profissional novo na sua vida, que é normal, tenta colocar pelo menos o propósito de melhorar, de se conhecer um pouco, de melhorar um pouco, de controlar um pouco esse transtorno. Porque o ser humano, sem nenhuma meta, sem nenhuma proposta, sem nenhum objetivo para a vida dele, ele não consegue viver. O ser humano normal, imagina a gente, que tem tendência a estar para baixo, que tem tendência a estar lá no chão. E a nossa subida não é como a dos outros. A nossa subida tem um peso muito maior. A nossa subida é como se a gente tivesse com 500 quilos nos nossos braços. Então, como a nossa subida é mais difícil, a nossa força precisa ser maior, infelizmente. Mas é isso, eu queria dividir um pouco do que aconteceu hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa, sei lá, ajudar alguém de alguma forma, se eu ajudar uma pessoa que aconteceu comigo, e eu ter contado, já vai ter valido a pena, tá bom? Um beijo, gente.